como fazer tabela dinâmica no Excel, passo a passo, da forma mais rápida que você já viu. Olá, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou o Edson e hoje eu vou te mostrar os 5 passos para você fazer tabela dinâmica aqui no Excel. Então dá uma olhada na tela, porque se você trabalha com tabelas no Excel, essa dica vai te fazer economizar muito tempo no seu dia e simplificar bastante o seu trabalho. Então se liga no vídeo, não perde a 5ª dica, porque é a mais importante de todas. Então vem aqui para a tela que o primeiro passo vai ser o seguinte: nós vamos analisar a nossa base de dados. Então veja que eu tenho uma coluna de funcionário, setor, loja e o salário de cada funcionário. E veja só, se eu clicar aqui nessa célula do Sandro lá em cima em funcionário e pressionar Ctrl, Shift, setinha para baixo, veja que eu consigo selecionar toda essa coluna. Por outro lado, se eu pressionar Ctrl e setinha para baixo, eu consigo chegar de forma mais rápida lá na célula da Ana Maria, onde eu acabei de pintar. Se eu pressionar Ctrl setinha para o lado, veja que eu vou direto lá para o valor 1800 aqui, que eu acabei de pintar também. Se eu pressionar Ctrl setinha para cima, eu vou lá para o primeiro valor, que é o 1300. E aí, se eu pressionar Ctrl setinha para o lado esquerdo aqui no caso, eu volto para o nome do Sandro. Dessa forma, você consegue navegar de maneira muito mais rápida aqui na tabela. A gente vai fazer o seguinte: eu vou clicar em alguma célula aqui da tabela e pressionar Ctrl T. Pressionando o Ctrl T, eu vou selecionar toda a minha base de dados. O segundo passo é fazer a criação da tabela dinâmica aqui no Excel. E para isso, selecionando todos os dados, eu vou lá na guia Inserir e escolher essa opção aqui, Tabela Dinâmica. E aí veja que ele abre essa caixinha de diálogo mostrando o selecionar uma tabela ou intervalo. E aqui embaixo ele está dizendo que vai abrir em uma nova planilha. Então eu vou pressionar OK e ele criou a tabela dinâmica em outra planilha para mim. E agora a gente precisa analisar essa tabela dinâmica. Esse passo é muito importante, calma aí que já a gente vai chegar no 5º passo, que é o mais importante de todos e você precisa aprender, ok? Então olha só, eu tenho aqui do lado direito funcionário, setor, loja e salário. Eu vou clicar aqui em funcionário e arrastar aqui para baixo nesse quadrante de linhas. Vou soltar o mouse, ele inseriu todos os funcionários em cada linha. E agora eu vou clicar aqui no setor e vou arrastar aqui para o quadrante de colunas. Vou soltar e veja que agora eu tenho cada funcionário em uma linha e o setor de cada um deles em cada coluna da tabela. Então aqui ele criou a tabela dinâmica. E olha só o que a gente vai fazer agora. Eu vou clicar aqui em salário e vou arrastar até valores, já que a gente está falando de valores financeiros aqui, que ele trouxe aqui alguns valores referente a cada funcionário. E agora a gente vai fazer o 4º passo. E o 4º passo nada mais é do que a gente ajustar essa tabela aqui. Então eu vou clicar lá na Ana Maria, Ctrl Shift, setinha para baixo, setinha para o lado 3 vezes até selecionar toda a tabela. E aí eu vou lá em cima, estou na página inicial e aqui do lado eu vou clicar em centralizar e alinhar ao meio. Ele ajustou os valores lá na tabela. E ainda aqui do lado, olha só, eu vou clicar em formato de valores. Vou dar um clique lá e ele inseriu todos os valores em moeda pra gente. E lá em cima ainda, eu vou colocar todas as bordas. E agora a gente consegue visualizar todas essas informações de forma mais fácil. E agora vamos para o 5º e último passo, que é o mais importante e você precisa saber. Isso vai adiantar muito o seu trabalho aí, então dá uma olhada aqui na tela. Eu vou fazer o seguinte, veja que aqui nessa linha eu tenho o Carlos e eu tenho o salário dele, que é 1800, e ele é do setor administrativo.
eu vou clicar 2 vezes aqui nessa célula do salário do Carlos e veja só o que vai acontecer. O Excel abriu uma nova planilha automaticamente para mim, somente com os dados do Carlos. Então ele mostra o funcionário, o setor, a loja que o Carlos trabalha e o salário dele. Então eu posso ir lá embaixo e renomear essa planilha para Carlos. E veja que aqui eu vou ter todos os dados do Carlos. Então imagine você com uma base de dados enorme aí no seu trabalho, no seu computador, e você precise descobrir os dados de cada funcionário ou cada produto que você tenha. Dessa forma, fazendo a tabela dinâmica, você consegue verificar de forma individual os dados de cada um deles. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo também. Um grande abraço e até a próxima.